Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também dar as boas-vindas ao Sr. Engenheiro Mário Lino, agradecer a sua disponibilidade, mas começar por lhe dirigir uma crítica. É que já ontem ouvimos aqui uma tese que é preocupante e o Governo, bem sei que agora não falamos com o titular do Governo, mas a sua associação é inevitável, dá um mau exemplo comportamental do ponto de vista social ao dizer que está aqui porque fez. Dá a ideia de que pode-se fazer tudo, que o que interessa é o fim e, portanto, podemos usar qualquer recurso. E essa é uma ideia que julgamos que, de facto, não é verdade. Independentemente, e aqui sem tecer nenhum juízo de valor sobre as consequências que vieram a ser, ou que virão a ser apuradas deste programa, as positivas, as negativas, as boas, as menos boas. O que importa é que o façamos, mas façamos, obviamente, dentro dos procedimentos de lisura e transparência, e a Comissão não está aqui para avaliar os efeitos, está aqui, de facto, para avaliar a forma processual como o Governo escolheu. E desde já dizer-lhe que, da parte do PCP, obviamente, embora nos interesse ter o conhecimento sobre todas as questões que têm sido colocadas em cima da mesa, há algo bastante mais preocupante para nós, que é o facto de o Estado, neste caso o Estado português, agir como um agente comercial de empresas. E isso, de facto, é preocupante, particularmente quando se trata de grandes multinacionais com as quais o Estado assina um conjunto de protocolos, dir-me-á que não têm validade jurídica, outras pessoas, nomeadamente, que já passaram por esta Comissão, terão outra opinião e entendem que, inclusivamente, podemos todos, o Estado português, como as outras partes dos protocolos e dos memorandos, ser chamados à responsabilidade por terem assinado, dirá que são apenas entendimentos estratégicos, outras pessoas terão outra opinião. Queria também dar uma primeira nota sobre uma discrepância muito significativa, é que ontem dizia Paulo Campos, dizia o Sr. Secretário de Estado, que tinha ficado muito espantado como é que o perdão, entre aspas, da dívida resultante da desistência da Honeyway tinha apenas resultado em 25 milhões por outras empresas. Disse-nos agora o Sr. Engenheiro que está de acordo, que foi uma boa opção. Portanto, está aqui, gostava de lhe colocar essa questão, se entende que de facto essa foi uma boa opção. E depois dizer-lhe também que, à semelhança daquilo que aqui se ouviu ontem, aliás, parece praticamente o mesmo discurso, com as mesmas linhas de argumentação, de tentativa de deflexão do assunto, também entende que foi por causa deste Governo que tudo isto começou em 2005, porque as operadoras disseram-nos que o lançamento comercial do produto era em 2005, portanto não julgamos que... Aliás, há uma operadora, inclusivamente, que refere que não se deve sequer a nenhum atraso do ponto de vista das definições das contrapartidas com os governos, mas exclusivamente a problemas da montagem da parte das operadoras daquele negócio, daquele mercado. Portanto, o Governo aqui, na verdade, das duas uma. Ou assume o E-Escolas e o E-Escolinhas como um programa seu, e isso justifica que ande por aí a fazer propaganda, inclusivamente eleitoral e à beira de eleições com o programa, ou então a outra tese, que é, não temos nada a ver com isto é das operadoras, nós fomos apenas quem validou as contrapartidas. Agora, para uma coisa, isto é sol na era e chuva no damal, não é? Para umas coisas foi o Governo, para outras o Governo não tem nada a ver com isto. Isso é tudo das operadoras, os operadores é que expiram as máquinas, mas curiosamente foi o Governo que apadrinhou o Magalhães. E é o Governo, como já ficou demonstrado à exaustão, e quase que eu até diria que já nem vale a pena mais falarmos sobre isto, está na cara, está à vista de toda a gente, que o Governo apadrinhou o lançamento do Magalhães, tendo em conta o E-Escolinhas, sabendo perfeitamente que ia ser aquele programa, que ia ser aquele computador, a máquina que ia dar corpo ao E-Escolinhas, tal como o próprio Presidente da JP Sacota afirmou no vídeo que acabámos de ver no início da nossa reunião. Portanto, eu julgo que essa matéria já só não vê quem não quer, e mais sabe o senhor Engenheiro que de facto foi assim que foi preparado. É uma estratégia duvidosa, uma estratégia que levanta as maiores dúvidas e é passível de muitas críticas. Queria também perguntar-lhe, Sr. Engenheiro, sobre a Task Force. Já houve aqui várias versões de como foram definidos os critérios e as especificações. Nós temos a carta do Ministério da Economia que nos dá uma composição de uma task force, que inclusivamente aponta os nomes das pessoas e que, escusando os nomes, aponta ao Ministério das Obras Públicas, o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho.
Temos uma carta do Ministério da Educação que diz que nunca participou em tal coisa. A única coisa que fez foi ajudar a definir os conteúdos e nem tão poucas as especificações técnicas do software, mas os conteúdos. E depois temos agora o Sr. Engenheiro que diz que tudo isto foi afinal feito com as operadoras. Em que é que ficamos? Ou foi o Ministério das Obras Públicas com o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, ou não foi com o Ministério da Educação porque o Ministério da Educação afinal não participou, segundo o próprio, ou foi uma task force que envolveu as operadoras, afinal gostávamos ao fim e ao cabo de vir a perceber como são definidas as especificações técnicas. O Sr. Engenheiro disse-nos aqui que isso é pouco relevante. Eu compreendo do seu ponto de vista que isso seja pouco relevante. No entanto, tendo em conta que essas especificações técnicas vão dar origem digamos, à cobertura legal que depois, tardiamente, vem constituir o Escolinhas. Tardiamente porquê? Porque é em fevereiro de 2009 que com um contrato que retroage a dezembro de 2008 se dá cobertura a mais de 200 mil computadores que foram distribuídos entretanto sem qualquer contrato. Sem nenhuma cobertura legal. Portanto, distribuídas centenas de milhares, de 2 centenas de milhares de computadores, daqueles computadores específicos, um contrato que é assinado depois, mas que retroage precisamente para isso, para dar cobertura àquela distribuição. Esta também é uma pergunta pertinente, julgamos nós. Ao abrigo do quê? Ao abrigo de quê que distribuíram aqueles 200 mil computadores? 200 mil, estou a falar, é um número por alto, porque faltam-me aqui os dados de dezembro de 2008, não consegui apanhar ao certo quais foram os dados, o número de computadores distribuídos em dezembro de 2008, mas na soma de setembro de 2008 a fevereiro de 2009, excluindo dezembro, temos aqui 193 mil máquinas distribuídas. Ao abrigo de coisa nenhuma. Porquê? Porque o acordo que vem depois plasmar os contratos e que vem plasmar a distribuição e, de certa forma, dar cobertura a essa distribuição é de fevereiro de 2009.